Bom dia, queridos filhos e filhas. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Estamos na oitava da Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E nesta manhã, nós começamos este dia com uma verdade que pode mudar tudo. Nós não estamos sozinhos. Mesmo sem perceber, o Senhor caminha conosco. Senhor Jesus, neste início de dia, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu estou vivendo, com as minhas preocupações, com o meu cansaço, com aquilo que pesa dentro de mim e que muitas vezes ninguém vê. Eu começo este dia, Senhor, como alguém que está caminhando, como aqueles discípulos no Evangelho de hoje, como está em Lucas 24:13, eles estavam a caminho, carregando tristeza, dúvidas, e não percebiam que o Senhor já estava ao lado deles. E eu também posso estar assim, caminhando, pensando, tentando resolver tudo e ao mesmo tempo sem perceber que o Senhor já está comigo. Por isso hoje, Senhor Jesus, eu te peço com simplicidade, caminha comigo, Senhor. Não me deixes começar este dia distraído, não me deixes viver no automático, não me deixes passar pelas horas sem perceber a tua presença. Caminha comigo, Senhor, mesmo quando eu não sentir nada, mesmo quando eu estiver preocupado, mesmo quando a minha fé for pequena, permanece ao meu lado. Fica comigo neste dia que começa. E agora, eu quero te fazer um pedido muito simples, mas muito concreto. Escreve aqui nos comentários: Senhor, caminha comigo hoje. Faça isso com fé, mesmo que seja pequena, porque muitas vezes o primeiro passo não é entender tudo, é apenas não caminhar sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa ressurreição vencestes a morte e nos destes a vida nova. Senhor Jesus, nesta manhã eu paro um instante para reconhecer com fé que Tu estás vivo. Não como uma lembrança, não como uma ideia distante, mas como uma presença real no meio da minha vida. A Tua palavra nos lembra, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, que Tu és o autor da vida e que Deus te ressuscitou dentre os mortos. E se Tu estás vivo, Senhor, então Tu estás comigo. Mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu estou distraído, mesmo quando meu coração está cheio de outras coisas. Senhor Jesus, Tu estás vivo e caminhas comigo. Caminha comigo, Senhor, porque eu não quero viver este dia como se tudo dependesse apenas de mim. Eu não quero carregar sozinho aquilo que eu estou vivendo. Eu não quero enfrentar as minhas preocupações sem a Tua presença. Entra na minha vida, Senhor. Entra nos meus pensamentos. Entra nas minhas decisões. Entra nas situações que eu vou enfrentar hoje. Permanece comigo. Fica ao meu lado. Não me deixes caminhar sozinho. Caminha comigo, Senhor. Assim como no Evangelho de hoje, como está em Lucas 24, o Senhor se aproximou dos discípulos e começou a caminhar com eles. Também hoje eu te peço, aproxima-te de mim. Mesmo que eu não te reconheça de imediato, mesmo que o meu coração esteja lento, mesmo que eu esteja preocupado com outras coisas, aproxima-te, Senhor, fica comigo, caminha comigo e faz com que, ao longo deste dia, eu comece a perceber que não estou sozinho, que a Tua presença é real e que Tu estás cuidando de cada passo que eu vou dar. Caminha comigo, Senhor.
Senhor Jesus, neste momento da oração, eu reconheço algo muito verdadeiro dentro de mim. Muitas vezes eu caminho contigo, mas não te reconheço. A tua palavra diz, como está em Lucas 24:16, que os olhos dos discípulos estavam impedidos de te reconhecer. Eles estavam contigo, estavam ouvindo a tua voz, estavam caminhando ao teu lado, mas não percebiam que era o Senhor. E isso também acontece comigo. Eu rezo, eu acredito, eu procuro viver a fé, mas ao mesmo tempo eu estou tão cheio de pensamentos, tão preocupado com as coisas do dia, tão cansado por dentro, que eu não consigo perceber a tua presença. Eu caminho, mas não te vejo. Eu escuto, mas não te reconheço. Eu sigo a minha vida, mas não percebo que o Senhor está ali. Senhor Jesus, quantas vezes eu penso que estou sozinho, que preciso resolver tudo com as minhas próprias forças, que ninguém entende aquilo que eu estou passando, e, no entanto, o Senhor já está ao meu lado, caminhando comigo, sustentando cada passo, mesmo quando eu não percebo. Por isso hoje, Senhor, eu te peço com simplicidade, abre os meus olhos, tira de mim essa distração que me impede de te reconhecer, tira de mim essa pressa que me afasta da tua presença, tira de mim esse excesso de preocupações que ocupa o meu coração e dá-me um coração atento, um coração que sabe perceber, um coração que sabe parar, um coração que começa a reconhecer que o Senhor já está comigo. Caminha comigo, Senhor. Mesmo quando eu não te reconheço, mesmo quando eu não sinto nada, mesmo quando eu estou perdido nos meus pensamentos, caminha comigo, Senhor, e dá-me a graça de, pouco a pouco, começar a perceber que eu nunca estive sozinho. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz, como está em Lucas 24:15, que enquanto os discípulos conversavam e discutiam, o Senhor se aproximou e começou a caminhar com eles. O Senhor não ficou distante, o Senhor não esperou que eles entendessem tudo. O Senhor simplesmente se aproximou e caminhou com eles. E isso toca profundamente o meu coração. Porque muitas vezes eu penso que preciso estar bem para te encontrar. Eu penso que preciso ter fé forte, que preciso estar em paz, que preciso entender as coisas da vida para que o Senhor venha até mim. Mas hoje eu vejo que não. O Senhor vem até mim exatamente quando eu estou confuso. O Senhor vem até mim exatamente quando eu estou cansado. O Senhor vem até mim exatamente quando eu não entendo o que está acontecendo. E caminha comigo, Senhor. Caminha comigo nas minhas dúvidas. Caminha comigo nas minhas preocupações. Caminha comigo nos momentos em que eu não sei o que fazer. Porque há dias em que o coração fica pesado. Há dias em que a mente não para. Há dias em que parece que ninguém entende aquilo que eu estou vivendo. Mas o Senhor entende, o Senhor vê, o Senhor se aproxima. Caminha comigo, Senhor. Não passes por mim sem que eu perceba. Não permitas que eu continue distraído. Não deixes que eu viva este dia como se estivesse sozinho. Aproxima-te de mim, Senhor. Fica ao meu lado, permanece comigo em cada passo que eu der hoje. Porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, mesmo que eu não tenha todas as respostas, eu posso continuar. Caminha comigo, Senhor, e faz com que, mesmo sem entender tudo, eu tenha certeza de que o Senhor está comigo no caminho. Senhor Jesus, neste momento da oração, eu coloco diante de Ti a minha vida como ela realmente está.
eu coloco este dia que começa com tudo aquilo que me espera, as responsabilidades que eu preciso assumir, as decisões que eu preciso tomar, as conversas que eu vou ter, as situações que talvez já estejam pesando no meu coração desde agora. Senhor, Tu conheces a minha casa, Tu conheces a minha família, Tu conheces o meu trabalho, Tu sabes aquilo que me preocupa neste momento, aquilo que me tira a paz, aquilo que eu estou tentando resolver e ainda não consegui. E muitas vezes, Senhor, é justamente nessas áreas da minha vida que eu mais me sinto sozinho. Eu tento dar conta de tudo, eu tento resolver tudo, eu penso demais, eu me preocupo demais e acabo esquecendo que o Senhor está ali. Por isso hoje eu te peço com sinceridade, entra na minha realidade, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu trabalho, entra nas situações concretas que eu vou viver hoje. Caminha comigo, Senhor. Caminha comigo dentro da minha casa. Caminha comigo no meu trabalho. Caminha comigo nas decisões que eu vou tomar. Porque eu não quero viver este dia apenas reagindo às coisas. Eu não quero viver no automático. Eu não quero carregar sozinho aquilo que está pesado para mim. Caminha comigo, Senhor. E dá-me a graça de te perceber nas coisas simples, nos pequenos detalhes, nas situações que parecem normais, porque eu sei que é ali que o Senhor está e é ali que a minha vida começa a mudar. Senhor Jesus, neste momento da oração, eu reconheço que muitas vezes eu me canso no caminho, eu começo o dia com boa vontade, com fé, com desejo de fazer o que é certo, mas ao longo das horas eu me desgasto, as preocupações aumentam, as situações se acumulam e o meu coração vai ficando pesado. Há momentos em que eu sinto que não vou conseguir, há momentos em que eu penso em desistir de algumas coisas, há momentos em que eu simplesmente quero parar. Senhor, eu não quero caminhar assim. Eu não quero viver este dia apenas lutando com as minhas próprias forças. Por isso hoje eu te peço, com sinceridade, sustenta-me, dá-me a força de cada dia, não uma força extraordinária, não algo que me faça sentir invencível, mas aquela força simples que me ajuda a continuar passo a passo, mesmo quando estou cansado. Caminha comigo, Senhor. Caminha comigo quando o peso aumentar. Caminha comigo quando eu perder a paciência. Caminha comigo quando a minha mente estiver cheia de preocupações. Não me deixes caminhar sozinho. Não me deixes desistir no meio do caminho. Não me deixes parar por causa do cansaço. Sustenta-me, Senhor. Levanta-me quando eu desanimar. Fortalece-me quando a fé estiver pequena e fica comigo, porque eu sei que, se o Senhor estiver comigo, eu posso continuar, mesmo devagar, mesmo com limitações, mesmo sem entender tudo. Caminha comigo, Senhor, e ensina-me que o mais importante não é chegar rápido, mas não caminhar sozinho. Senhor Jesus, neste momento da oração, eu coloco diante de Ti também as minhas quedas, porque eu sei que muitas vezes eu erro no caminho, muitas vezes eu tento fazer o certo, mas acabo falhando. Muitas vezes eu prometo mudar, mas volto para as mesmas atitudes, para os mesmos pensamentos, para aquilo que eu sei que não me faz bem, e isso pesa dentro de mim. Às vezes traz desânimo, às vezes traz vergonha, às vezes eu começo até a pensar que não tem mais jeito para mim, que eu não consigo mudar, que eu sempre vou ser assim. Mas hoje, Senhor Jesus, eu quero acreditar em algo diferente. Eu quero acreditar que mesmo assim o Senhor continua
caminhando comigo. Mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu não consigo ser aquilo que eu gostaria, o Senhor não se afasta, o Senhor não desiste. O Senhor continua ao meu lado, caminha comigo, Senhor, caminha comigo mesmo quando eu cair. Caminha comigo quando eu me sentir fraco. Caminha comigo quando eu tiver vergonha de me aproximar de Ti. Não me deixes preso à culpa. Não me deixes desistir de recomeçar. Não me deixes acreditar que não tem mais caminho para mim. Levanta-me, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua paciência, com o Teu amor que não se cansa, e dá-me a graça de continuar, mesmo devagar, mesmo com dificuldade, mesmo começando de novo, quantas vezes forem necessárias. Caminha comigo, Senhor, e ensina-me que a minha história não termina nas minhas quedas, mas continua sempre que eu caminho contigo. Senhor Jesus, neste momento da oração, eu coloco diante de Ti também as minhas dores, aquelas situações que eu estou vivendo e que não são fáceis de aceitar, aquelas preocupações que voltam todos os dias, aquele peso que às vezes parece grande demais para mim, aquelas coisas que eu não consigo resolver e que continuam ocupando meu coração. Senhor, há momentos em que eu me sinto assim, cansado por dentro, preocupado com o que pode acontecer, sem entender o porquê de certas coisas. E, nesses momentos, muitas vezes, eu penso que estou sozinho, eu penso que o Senhor está distante, eu penso que o Senhor está em silêncio. Mas hoje, Senhor Jesus, eu quero aprender algo diferente. Eu quero acreditar que, mesmo na dor, o Senhor está comigo. Mesmo na dificuldade, o Senhor caminha ao meu lado. Mesmo quando eu não sinto nada, o Senhor continua presente. Caminha comigo, Senhor. Caminha comigo dentro da minha dor. Caminha comigo quando o coração estiver pesado. Caminha comigo quando eu não tiver resposta. Não me deixes enfrentar tudo isso sozinho. Não me deixes perder a fé por causa das dificuldades. Não me deixes fechar o coração. Mas ensina-me a atravessar tudo isso contigo. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez, sem pressa, sem desespero. Caminha comigo, Senhor, e faz com que, mesmo nas situações mais difíceis, eu descubra que o Senhor está comigo e que a minha história não termina na dor, mas continua na Tua presença. Meus irmãos, neste momento da oração, nós precisamos olhar com sinceridade para algo muito importante. O Evangelho de hoje nos mostra que os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam ouvindo Jesus, estavam ao lado de Jesus, mas não o reconheceram. Eles estavam ocupados com as próprias preocupações, com as próprias ideias, com aquilo que estavam vivendo e, por isso, não perceberam a presença do Senhor. E isso também pode acontecer conosco. Nós rezamos, nós acreditamos, nós escutamos a palavra, mas, ao mesmo tempo, continuamos distraídos, continuamos preocupados demais, continuamos vivendo no automático e não paramos. Não paramos para escutar, não paramos para perceber, não paramos para reconhecer que o Senhor já está conosco. E isso é perigoso, porque não é que Deus esteja distante, é que nós não damos espaço. Senhor Jesus, hoje eu reconheço isso diante de Ti. Quantas vezes o Senhor já caminhava comigo e eu não percebi? Quantas vezes o Senhor já falava comigo e eu não parei para escutar
Quantas vezes eu passei por este dia como se estivesse sozinho, quando na verdade o Senhor estava ao meu lado. Por isso hoje eu te peço, com sinceridade, ajuda-me a parar, ajuda-me a escutar, ajuda-me a perceber, caminha comigo, Senhor, mas dá-me também um coração atento à tua presença. Não permitas que eu viva este dia distraído, não permitas que eu passe por ti sem te reconhecer. Caminha comigo, Senhor, e ensina-me a não apenas caminhar, mas a caminhar contigo. Senhor Jesus, depois de tudo isso que eu rezei até agora, eu sinto que preciso dar um passo concreto, porque não basta apenas caminhar, não basta apenas escutar, é preciso responder. E o Evangelho de hoje me mostra isso com clareza. Como está em Lucas 24, 29, os discípulos disseram: fica conosco. Eles não deixaram o Senhor passar, eles não continuaram distraídos, eles pararam e convidaram o Senhor a permanecer. E hoje eu também quero fazer isso. Senhor, fica comigo neste dia, fica comigo naquilo que eu vou viver. Não passes pela minha vida sem que eu te acolha. Por isso hoje eu te peço uma graça simples, mas muito concreta. Ajuda-me a parar, ajuda-me a lembrar de ti ao longo do dia. Ajuda-me a não viver no automático. Talvez seja um momento de silêncio, talvez seja uma oração breve, talvez seja uma atitude diferente, mas eu quero dar esse passo. Caminha comigo, Senhor. E ensina-me também a te convidar a ficar, a não te deixar passar, a não adiar aquilo que eu sei que preciso viver. Fica comigo, Senhor, permanece no meu coração, permanece nas minhas decisões, permanece na minha vida, porque eu sei que é assim, pouco a pouco, que tudo começa a mudar. Senhor Jesus, neste momento da oração, eu chego ao ponto mais profundo deste caminho. A tua palavra diz, como está em Lucas 24, 31, que os olhos dos discípulos se abriram e eles te reconheceram no partir do pão. Eles estavam contigo o tempo todo. Eles caminharam contigo, eles escutaram a tua voz, mas só naquele momento os olhos se abriram. Senhor, é isso que eu também preciso. Abre os meus olhos para te reconhecer na minha vida. Abre os meus olhos para perceber que o Senhor já está comigo. Abre os meus olhos nas coisas simples, nos momentos que eu não valorizo, nas situações que eu deixo passar, porque muitas vezes o Senhor está ali e eu não percebo. Por isso hoje eu te peço com fé, revela-te a mim, mostra-te na minha vida, faz-me reconhecer a tua presença, caminha comigo, Senhor, mas não me deixes permanecer sem te reconhecer, não me deixes viver este dia sem perceber que o Senhor está comigo. Dá-me essa graça, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja de forma simples, mesmo que seja no silêncio. Senhor Jesus, eu quero te reconhecer, eu quero perceber que o Senhor está comigo e eu quero viver este dia com essa certeza no coração. Caminha comigo, Senhor, e abre os meus olhos. Meus irmãos, neste início de dia, depois de tudo aquilo que nós rezamos juntos, fica uma verdade muito simples e muito forte no nosso coração. Jesus ressuscitou e Ele não está distante. Ele caminha conosco, mesmo quando não percebemos, mesmo quando estamos preocupados, mesmo quando o coração está pesado. Ele está ali, ao nosso lado, e hoje, mais do que entender isso, nós somos convidados a viver isso. Senhor Jesus, neste momento final da oração, eu me coloco diante de Ti com simplicidade.
Eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero viver este dia apenas com as minhas forças. Eu não quero passar pelas situações sem perceber a tua presença. Por isso, hoje eu te digo com fé: fica comigo, Senhor. Permanece ao meu lado. Caminha comigo em cada passo que eu der e dá-me a graça de não te esquecer. Dá-me a graça de te reconhecer ao longo do dia. Dá-me a graça de viver contigo. Agora, em silêncio, coloca diante de Deus aquilo que está no teu coração, uma preocupação, uma necessidade, o nome de alguém que precisa de oração. Senhor Jesus, eu confio em vós, Senhor Jesus. Eu espero em vós, Senhor Jesus. Eu vos amo e vós bendigo. E, antes de terminar, eu quero te fazer um último pedido muito concreto. Escreve aqui nos comentários: Senhor, eu não estou sozinho. Se você quer viver este dia com Deus, faça isso com fé e envie este vídeo para alguém que precise escutar isso hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.